Ó, vamos lá. Eu vou explicar para vocês bastante coisa hoje e espero que vocês prestem atenção aí, porque se você prestar atenção vai ser legal, vai entender e vai ser fácil. Então a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Não vou nem brincar nesse vídeo, você vai ser leão. Vamos ficar de bravo. Divisores. Divisores são números que dividem o outro e dá exato. Por exemplo, quando eu faço 24 dividido por 5, ele sobra um resto. Quando eu faço 24 dividido por 4, ele não tem resto. Aí existem nomes para isso, tá? Quando não, ou melhor, quando o resto ele não é zero, existem duas maneiras de você... Pode cortar o vídeo? Bom, eu vou explicar para vocês rapidinho um resumo de uma matéria que é importante. Tanto é que eu não vou nem brincar, vou falar bem sério mesmo, bem sério. Que é o seguinte, divisores e múltiplos. Muita gente confunde isso e eu vou explicar isso num vídeo só, tá? Então imagine o seguinte, eu tenho o número 24, vou dividir por 5, vou pegar o mesmo número e dividir por 4. Quando você divide 24 por 5, vai dar 4 e sobra 4. Quando você divide 24 por 4, vai dar 6 e sobra nada. Existem nomes para isso. Quando a sua conta dá exata, ó, não sobra nada, a gente fala que esse número é divisível por esse. Ou a gente fala que 24 é divisível por 4, maneira número 1. Maneira número 2, 4 é divisor de 24. É bom vocês memorizarem isso, para vocês entenderem na hora que tiver o enunciado do exercício. Então, para que serve isso? Para enunciado do exercício. Então, 24 dividido por 4, sobrou nada. Por favor, não copie agora. Vocês também aqui não copiam. Você de casa também não copia. Então, 24 dividido por 4, sobrou nada. Quer dizer que 24 ele é divisível por 4 ou 4 é divisor de 24. Ponto. E se não fosse, professor, se desse um resultado diferente de zero, que nem aqui, 24 por 5, sobrou 4. Sobrou 4. Então, 5 não é divisor de 24. Por que não, professor? Porque não divide 24. Sobrou o resto. Outro modo de falar, 24 não é divisível por 5. E aí, para isso, tudo isso, você vai poder entender agora o que é MDC, e, né, divisor comum e máximo divisor comum. O que significa isso, professor? Divisor comum, ou melhor, divisores são números que dividem o 4. Divisores do 6, números que dividem o 6. Fala para mim, quais são os números que dividem o 4 que dá exato? 2, o 4 e o 1. Perfeito. Existe mais um divisor do 4? Não. Quais são os números divisores do 6? 2, 3, 1, 2, 3 e 6. Aí já vão as perguntas. Quantos divisores tem o 4? 3. Quantos divisores tem o 6? Agora, quais são os divisores comuns? Os divisores comuns do 4 e do 6. Divisor comum significa os divisores que aparecem nos dois ao mesmo tempo. 1 e o 2. Então aqui, divisores comuns do 4 e do 6 é 1 e o 2. Mas qual que é o maior deles? O 2. Então, o máximo divisor comum do 4 e do 6 é o 2. Porque o maior divisor comum deles é o 2. Isso é chamado MDC. É o maior divisor entre eles. Certo? Entendeu? Não? Eu não entendi porque o 2 tem... Não entendi o que é 2. Você entendeu o que é divisor? É. Entendeu ou não entendeu? Divisor Divisores... é que pode... O que divide o 4. Pronto. Qual é o maior número que divide o 4, que aparece no 4 e aparece no 6? Não pode... Não, que aparece no 4 e no 6. Poderia ser o 4? Não aparece no 6. Não pode. Divisores comuns. Quais são os divisores comuns? Divisores... A gente fala de divisor comum, é uma palavra chata, né? Mas divisor comum é os divisores que aparecem nos dois ao mesmo tempo. Quais são os divisores que aparecem no 4 e no 6? Tem no 4 e tem no 6 também. Quais são? 1 e 2. Esses são divisores comuns. Qual é o maior deles? Qual que é o maior entre 1 e o 2? Isso. O maior deles é o 2. Viu que ela falou um modo bonito? Vocês estão ouvindo? Entre 1 e 2. Ficou até legal. Isso mesmo. É o 2. Certo?
Esse é o máximo divisor comum. E aí já vou... Isso aqui seria a matéria nova. Essa aqui já é antiga, mas eu vou explicar para estudar junto para não misturar. Múltiplos são os resultados que aparecem na tabuada deles. Por exemplo, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. E assim vai indo. E não tem fim. Múltiplos do 6. 6, 12, 18, 24. E não tem fim. Deixa eu colocar aqui um 24, porque tem 24 aqui também. E não tem fim. Vamos lá. Então, se eu falasse para vocês quais são os múltiplos do 4, seria tudo isso e não acabaria nunca. Qual é a primeira coisa que vocês precisam memorizar, vocês que estão assistindo o vídeo também? Os divisores, eles acabam. Eles acabam. Mas os múltiplos, eles não acabam nunca. É tipo uma tabuada? É tipo uma tabuada, não acaba nunca. E vai até 1 milhão, vai bilhão, vai trilhões, não acaba nunca. Agora os divisores, ele acaba. Entenderam a diferença? Sim. Os divisores vêm da divisão, o múltiplo vem da multiplicação. Outra. Quais são os múltiplos comuns que aparecem no 4 e no 6? 16 aparece no 4 e no 6? Não. 12, 24. Ó, 12, 24, 24. E tem mais. Tem mais, 48. Então, múltiplos comuns é o 12, 24. Eu acho que dá para chegar, fazer aqui de branco. 12, 24. Aí tem mais 36. Falaram 48. Perfeito, 48. E continua. Não acaba nunca. Oxe, professor, não acaba nunca? Não acaba nunca. E os divisores acaba? Acaba. Agora, qual que é o menor dele? primeiro. O primeiro, que é o 12. É o 6. Certo? Isso aí, é o primeiro. Entenderam a diferença? Isso aqui é chamado de mínimo múltiplo comum, o menor deles. Então, o menor múltiplo comum, que é o primeiro, né? O menor deles é o 12. Que é o primeiro, vamos falar certinho aí. Deles. Agora, o máximo divisor comum é o maior divisor deles. Entenderam? O mínimo é o menor deles. É o primeiro múltiplo. O máximo divisor é o maior deles. É o maior divisor comum entre eles. E eu não coloquei aqui, né? Ah, coloquei, ó. Tá vendo? Ó, o maior. O maior 2 é o último. Ó, o mínimo múltiplo comum. É o primeiro, que é o 12. Então aqui foi o 12, que foi o primeiro. E o máximo divisor comum foi o último. É sempre assim. O máximo divisor comum é sempre o último. E o mínimo múltiplo comum sempre o primeiro. Entenderam? Muito obrigado. Valeu.